No dia do meu casamento, o homem que eu jurava ser o amor da minha vida me trancou dentro do quarto e disse: "Antes de a gente deitar, preciso te mostrar uma coisa." Abriu o guarda-roupa, tirou uma caixa de madeira escura, colocou entre os dois na cama, mandou eu abrir. Dentro tinha uma aliança feminina, uma mecha de cabelo e uma foto de mulher. Mas não era foto de pessoa viva. Era a primeira esposa dele, no caixão. E ele olhou para mim com aquele sorriso manso que eu tanto admirei e disse baixinho: "Ela não morreu de doença. Fui eu. E se você tentar sair daqui, vai ficar igual." Eu tinha acabado de me casar. E o inferno mal tinha começado. Ai, meu Deus, que saudade que eu tava de vocês. Entra, entra, senta que hoje essa vovó tem história para contar. E olha, não é história de pouco, não. É coisa que eu carrego aqui no peito faz tempo e que hoje, finalmente, eu vou abrir para vocês como se abrisse uma janela que ficou fechada por muito tempo. Uma janela que eu mesma não sabia mais como abrir sozinha. Sou eu, Nurcelina. Nurcelina Bonfim dos Santos. 64 anos vividos, sabe? 64 anos com muito riso, muita luta, muito choro, muita esperança. Moro aqui em Pinheiro, no Maranhão, uma cidadezinha que parece que o tempo passa mais devagar. E isso é uma bênção, porque eu aprendi a precisar de tranquilidade. Aprendi tarde, mas aprendi. E o que a gente aprende tarde, a gente guarda com mais cuidado, porque sabe o preço que pagou por isso. Me pega aqui na sala, sentada na poltrona que a minha filha Clenilda comprou no ano passado de presente de aniversário. Poltrona cor de areia, macia, confortável demais. Tô com o tricô no colo, tô fazendo uma mantinha de lã cinza para minha neta Daisy, que tá esperando o neném. Primeiro bisneto, minha gente. Meu coração tá tão cheinho que às vezes eu paro o tricô só para colocar a mão no peito e respirar fundo. Respiro e penso: olha onde eu cheguei. Olha o que a vida ainda me deu depois de tudo que eu passei. Um bisneto. Uma mantinha cinza crescendo nas mãos. Uma poltrona minha. Numa casa minha, com a porta que abre por dentro quando eu quiser. Aprendi a tricotar tem uns 3 anos. Foi a Clenilda que me ensinou. Ela fez um curso na prefeitura e veio me ensinar em casa, com aquela paciência infinita que ela tem desde pequena. No começo eu ficava reclamando que as agulhas escorregavam da mão, que o ponto ficava torto, que o fio embaraçava, que eu nunca ia aprender. Ela ria e dizia: "Mãe, fica quieta e pega o fio direito." Eu ficava quieta por 2 minutos e voltava a reclamar. Ela ria de novo. Hoje eu faço manta, cachecol, toalhinha de mão, gorro. A vizinha Miriane já me pediu um par de luvas para o marido dela que reclama de frio no serviço de madrugada. É bom ter uma ocupação que vai crescendo nas mãos, que fica maior a cada dia, que tem começo, meio e fim, que resulta em algo que aquece quem usa, que serve para alguém além de mim. Eu precisei aprender isso. Que tem coisas na vida que a gente começa, passa por tudo que tem que passar, atravessa o que parece impossível e chega num resultado que vale, que aquece, que serve. Aqui dentro da minha casinha pequena, um apartamentinho simples, kitnet de sala e quarto, mas meu, cheiroso, organizado do meu jeito, sem precisar pedir licença para ninguém, eu tenho paz. Sabe o que é paz de verdade? Não é ausência de problema, não. Problema sempre tem. A vida não para de inventar coisa. Paz de verdade é você conseguir dormir de noite sem o coração disparado. É você poder levantar de manhã e abrir a porta de casa sem medo do que vem. É você poder sentar numa poltrona cor de areia com um tricô no colo e pensar: eu consigo respirar, eu tô aqui, eu sobrevivi. Mas antes de eu chegar nessa poltrona, nessa paz, nesse bisneto que vem chegando cheio de bênção, eu atravessei uma coisa que eu nunca imaginei que pudesse existir na vida real. Eu achei que aquilo era história de filme, de livro de suspense, de programa de televisão. Não achei que podia acontecer com uma mulher como eu, separada, trabalhadora, cristã, que ia na igreja todo domingo, que fazia o bem sempre que podia, que confiava nas pessoas, que acreditava que bondade que se vê por fora é bondade que existe por dentro. Aconteceu comigo. E hoje eu vou contar tudo, do começo ao fim. Com vergonha? Um pouco, sim,
Porque a gente sente vergonha de ter acreditado em quem não merecia, de ter dado o coração para as mãos erradas, de não ter enxergado o que estava na frente. Mas mais do que vergonha, eu sinto necessidade. Necessidade de falar, porque silêncio protege quem não merece proteção. E eu já fiquei em silêncio tempo demais. Tempo que não volta mais, mas que pelo menos pode servir para avisar quem ainda está a tempo. Antes de começar, preciso fazer um pedidinho especial de coração para vocês que estão me assistindo agora. Me diz aqui nos comentários, de qual cidadezinha do Brasil, ou do mundo, porque essa vovó tem ouvinte em todo canto, você está me assistindo hoje? E em que horinha do dia você encontrou esse vídeo? De manhãzinha, ainda de pijama com o café passando na cozinha, no horário do almoço num intervalo corrido, ou já de noitinha depois de um dia longo debaixo do cobertor? Eu leio cada comentário, um por um, com muito carinho. Fico tão feliz quando vejo de onde cada um de vocês vem. Vamos criar uma corrente de carinho aqui, de cada cantinho do mundo até essa salinha de pinheiro, onde a vovó Nurcelina tricoça e conta a história. E se você ainda não se inscreveu nesse canal, aperta o botão vermelho agora. Não deixa para depois, faz agora mesmo, antes de continuar assistindo, e ativa o sininho de notificação. Porque essa vovó tem muito ainda para contar, e eu não quero que você perca nenhuma história. Cada uma delas foi vivida para alguma coisa, e essa que eu vou contar hoje, eu carrego com mais peso do que todas as outras. Agora então, vem comigo. Deixa eu te contar como foi que Nurcelina encontrou o homem mais perfeito que ela já viu na vida. E o que estava escondido dentro de uma caixa de madeira no fundo de um guarda-roupa. Pinheiro não foi onde eu nasci, não. Eu nasci em Barra do Corda, lá no interior do Maranhão, numa casinha de tijolo cru com janela de madeira que rangia toda vez que o vento do cerrado empurrava. E eu amava esse barulho. Para mim, aquele rangido era a voz da casa dizendo que ainda estava de pé, que aguentava, que tudo dentro dali estava protegido. Meu pai se chamava Eufrásio Bonfim. Homem baixo, moreno forte, de poucas palavras e muita lealdade. Trabalhava na roça desde antes do sol nascer, plantava mandioca, milho, feijão, cuidava das criações com um cuidado que ele não saberia nomear, mas que existia em cada gesto. Nos fins de tarde, chegava em casa com a camisa encharcada e as mãos cheias de terra escura, sentava na varanda de madeira velha e ficava olhando o quintal em silêncio por uns 10 minutos. Mas era um silêncio bom, sabe? Um silêncio de homem que fez o que tinha para fazer e tá satisfeito. Ele não falava muito, mas quando falava, a gente ouvia. Nós todos ouvia e ficava quieto para não perder nada. Palavra de homem que fala pouco tem peso diferente. Minha mãe se chamava Gelcirene. Gelcirene Bonfim. Ela gostava muito do sobrenome depois que casou. Dizia que parecia nome de rainha e que antes do casamento o dela era simples demais. Gordinha, alegre, cabelo cacheado preso num coque que desfazia durante a tarde toda, e ela prendia de novo sem parar de falar, sem perder o fio do que estava dizendo. Minha mãe falava o tempo todo. Coisa boa, coisa de Deus, história de santo, receita de bolo, fofoca de vizinha, conselho de vida que ninguém pediu, mas que ela dava assim mesmo, porque achava que todo mundo precisava. Tudo misturado, o dia inteiro, do café da manhã até a hora que apagava a luz do quarto, e mesmo assim ainda murmurava uns 2 versículos antes de dormir. Eu herdei isso, o jeito de contar, o jeito de não deixar a história parar no meio. Acho que sou ela, com outros problemas. Somos 4 irmãos. Eu sou a segunda. Antes de mim vem Adelino. 4 anos mais velho, sério como o pai, trabalhou na roça desde muito cedo, nunca foi de brincadeira, mas tinha um sorriso que quando aparecia, valia por 10. Depois de mim, vem Cremilda e Valdélio, os 2 caçulas, que eram a farra da casa e a causa de metade dos cabelos brancos da minha mãe. Cremilda dançava no quintal quando achava que ninguém via. Eu sempre via e nunca contei.
Valdélio subia em toda a árvore que encontrava pela frente como se fosse missão de vida, e uma vez caiu de um pé de genipapo alto e assustou a minha mãe tanto que ela ficou sem fala por 2 dias, o que era uma raridade tão grande que os vizinhos comentaram. Gel-sirene sem fala era sinal de que algo muito grave tinha acontecido. A nossa casa ficava numa rua de terra batida, perto da feira de Barra do Corda. Nos dias de feira, terça e sábado, eu acordava antes de todo mundo só pelo cheiro. O cheiro que entrava pela janela de madeira com aquele rangido. Cheiro de tempero verde cortado na hora, de carne fresca exposta nas bancadas, de farinha de mandioca tostando no forno das barraquinhas, de cajá esmagado no chão perto das fruteiras. Me levantava, colocava as chinelas de dedo desbotadas e ia até a janela só para aspirar aquele ar de manhã de feira. Era meu ritual de menina. Era o jeito que eu sabia que o mundo estava funcionando. A casa tinha sala pequena, 2 quartos, cozinha com fogão a lenha que minha mãe nunca trocou por fogão a gás, porque dizia que comida no fogão de lenha tinha gosto diferente. E um banheiro que ela chamava de banheirão com orgulho, porque era de alvenaria e não de madeira como o da comadre Floripes da rua de baixo. No quintal tinha um pé de cajá velho, tão velho que a gente não sabia dizer se ele estava ali quando os avós chegaram ou se tinha nascido depois da casa ser construída. A casca toda rachada, os galhos tortos, as raízes levantando o chão de terra ao redor. Todo ano ele dava fruto, sem falta, sem falhar. Todo ano minha mãe fazia suco, refresco, doce em calda que ela guardava em potes de vidro enfileirados na prateleira da cozinha. O cheiro de cajá para mim é cheiro de casa. É cheiro de segurança. Mesmo hoje, quando eu sinto aquele cheiro em qualquer lugar, meu corpo todo relaxa antes de eu perceber. Na escola, eu era mediana. Não era a melhor, não era a pior, era do meio, daquelas que passavam sem dificuldade, mas sem aparecer. Gostava de português, especialmente quando a professora Dorina pedia para escrever redação livre. Eu inventava história. Colocava personagem com nome, inventava problema, resolvia o problema, colocava final. A professora Dorina grifava as partes que ela gostava com lápis vermelho e devolvia com comentário. Essa menina tem veia de contadora de história. Eu ficava vermelha de satisfação por dias depois disso. Minha infância foi simples. Simples no bolso. Dinheiro era contado, roupa era passada de irmão para irmão. Férias era ficar no quintal debaixo do cajá. Simples nos recursos, simples na estrutura da vida, mas rica em presença, rica em gente. Minha mãe estava sempre lá, falando e cuidando. Meu pai estava lá quando o sol baixava, quieto e inteiro. Os vizinhos eram gente que a gente conhecia o nome e a história. O padre da paróquia, Padre Gumercino, homem de cabelo branco e voz grossa que pregava sermão de 40 minutos e ninguém reclamava, conhecia o nome de todo mundo da cidade. Nos fins de semana da época de festa do padroeiro, São Francisco, tinha arraial na praça principal. Eu amava. Forró ao vivo, quadrilha com roupa xadrez, barraca de cocada branca e preta, bolo de rolo que a dona Geni fazia e que derretia na boca, tacacá com tucupi que a dona Norzinha vendia na entrada com aquelas cuias de madeira. Eu e a Cremilda ficávamos andando por tudo, olhando tudo, rindo de tudo que tinha para rir. Éramos muito amigas, eu e ela, de um jeito que só irmã entende, que briga de manhã e faz as pazes antes do almoço e na hora do arraial tá de mãos dadas igual sempre. Cresci assim, em paz. Com fome às vezes, com aperto muitas vezes, mas com paz sempre. E quando eu olho para trás para essa parte da minha vida, eu agradeço. Agradeço com o coração cheio porque ela me deu uma base. Uma memória boa, sólida, cheirosa de cajá e farinha de feira e voz de mãe que nunca parava. Uma memória que eu segurei com os 2 braços quando tudo mais à frente começou a desmoronar. A adolescência em Barra do Corda foi tranquila, do jeito que a adolescência de menina do interior do Maranhão costumava ser naquela época. Escola de manhã, ajuda na casa de tarde, conversa na calçada com as amigas até a mãe chamar lá de dentro. Tinha um namoradinho, Neraldo,
filho do dono do armazém da esquina, menino tímido de cabelo duro que me dava bilhetinho dobrado em 4 e eu guardava dentro do tênis para minha mãe não achar. Ficamos uns 6 meses namorando na calçada ao entardecer, sem nenhum beijo, sem nada que fosse além de olhar um para o outro e fingir que não estava olhando. Adolescência assim, de interior de Maranhão dos anos passados, inocente, ridícula, gostosa do jeito que só a juventude consegue ser. A gente não sabia ainda o que queria, mas sabia que queria ficar naquela calçada um pouco mais. Terminei o ensino médio e fui trabalhar. Primeiro em casa de família como cozinheira auxiliar. A dona Belmira, que morava na rua principal, tinha acabado de ter filho e precisava de ajuda com a casa. Trabalhei com ela por 2 anos. Aprendi a fazer doce de leite no ponto certo. Aprendi a lavar roupa do jeito que não estraga o tecido. Aprendi a administrar casa alheia com eficiência e discrição. Aprendi também que casa alheia sempre vai ser alheia. Não importa quanto tempo você passe dentro dela. Não importa quanto afeto você coloque no serviço. A porta da frente sempre vai ser de outra pessoa. Com mais de 20 anos, conheci Adailson. Adailson Paiva. Motorista de caminhão, natural de Imperatriz, que vinha a trabalho pela rota de Barra do Corda e parou na quitanda onde eu comprava carne toda semana de quinta. Me olhou. Pediu uma informação de endereço de entrega, que ele podia muito bem achar sozinho no mapa. E ficou conversando comigo até eu precisar pedir licença para ir embora com minha sacola. Namoramos por 1 ano, casamos em seguida. Fui morar com ele em Barra do Corda mesmo, porque a rota de trabalho dele passava pela cidade. Tivemos uma filha, a Clenilda, que hoje é minha vida inteira, minha melhor companhia, minha prova de que a vida sempre arruma um jeito de dar coisa boa mesmo quando tá dando coisa ruim. O casamento com Adailson durou muitos e muitos anos. Não foi um casamento ruim, não. Não tinha violência, não tinha traição, não tinha maldade. Mas também não havia muito mais do que isso. A ausência de coisa ruim não preenche o lugar da coisa boa. Adailson viajava semanas inteiras pelas rotas de caminhão, voltava cansado, sentava na frente da televisão, comia, dormia. Eu cuidava da Clenilda, do trabalho, da casa. A gente foi ficando 2 estranhos que dormiam na mesma cama e dividiam conta de mercado. Sem briga feia, sem cena. Só 2 mundos que foram se afastando devagar, sem nenhuma tempestade, só com o tempo passando silencioso e a gente sem perceber que havia chegado longe demais um do outro. Quando a Clenilda já era adulta e tinha saído de casa para tocar a própria vida, Adailson e eu nos separamos, sem escândalo. Ele pegou a mala, foi embora, assinou os papéis sem discussão. Eu fiquei com o apartamento alugado. Ele nunca mais olhou para trás, pelo menos não que eu soubesse. Fiquei sozinha. E ali eu aprendi a fazer manicure. Tinha curso gratuito na prefeitura e eu me inscrevi, fiz, gostei e virei manicure de domicílio. Ia na casa das clientes com minha bolsinha de material, fazia as unhas, conversava, ganhava o suficiente para me virar. Tinha a Clenilda que visitava todo mês quando dava. Tinha a Benedina, minha vizinha mais antiga de apartamento, mulher de 60 e poucos anos, desconfiada por natureza de tudo e de todos, que via problema onde os outros viam solução e que tinha sido, na maior parte das vezes, a que estava certa. Assim fiquei por anos, tranquila, não feliz de pular de alegria, não realizada de uma forma que eu conseguisse nomear, mas tranquila, com a vida organizada, com os dias no lugar certo, com paz no peito. E mulher tranquila que não precisa de ninguém, que faz sua renda, cuida de si mesma, não espera por ninguém. Esse estado, eu aprendi depois, incomoda muito certo tipo de homem. Porque homem que controla precisa de mulher que precise. E eu tinha parado de precisar. Foi num casamento de prima minha, em Barra do Corda, que eu conheci o Galdino Tarquínio de Andrade. Galdino tinha 60 anos. Dono de uma serralheria em Caxias, cidade do Maranhão a algumas horas de estrada. Viúvo, bem vestido com terno cinza de bom corte, cheiro de colônia cara que se espalhava quando ele passava, cabelo grisalho impecavelmente penteado, bigode aparado com cuidado de quem faz isso todo dia, voz baixa e pausada que obrigava a gente a se aproximar para ouvir. O tipo de homem que abre a porta do carro antes de você chegar nela.
que puxa a cadeira do restaurante, que levanta quando você volta à mesa, que olha nos seus olhos quando você fala, não nos seus olhos e no celular ao mesmo tempo, não, nos seus olhos inteiro, como se o que você estivesse dizendo fosse a coisa mais importante que ele ouviu naquele dia. O tipo de homem que a gente encontra depois de décadas de casamento sem graça, de solidão organizada, de noites dormindo ao lado de alguém que ficou distante, e pensa, então existia isso. Então era isso que eu não tinha. Galdino sentou na mesa ao lado na recepção do casamento. Puxou conversa no momento do brinde. Educado, elegante, sem pressa. Perguntou meu nome, o que eu fazia, onde eu morava. Ouviu tudo sem me interromper uma única vez, sem olhar para outro lado, sem dar aquela resposta que mostra que a pessoa não estava ouvindo de verdade. Quando eu disse que era manicure de domicílio, ele não fez aquela cara que alguns fazem, de quem está calculando o quanto você ganha. Disse com um sorriso tranquilo: trabalho honesto. Minha finada mãe era manicure por muitos anos, a mulher mais digna que eu já conheci na vida. Pronto. Me ganhou ali, naquele segundo, com aquela frase. Porque qualquer homem que fala da mãe assim não pode ser mau homem. Era o que eu pensava. No final da festa, ele pediu meu contato. Dei com certa vergonha, certa incredulidade. Achei que era a educação, que ele pedia e não usava, que eu ia voltar para Pinheiro e nunca mais ouvir falar. Ligou no dia seguinte, às 7 da manhã, antes do meu café esfriar. Bom dia, Nurcelina. Acordei pensando na senhora. O sorriso da senhora me acompanhou a noite inteira. Eu quase derrubei a xícara. A partir dali, Galdino ligava todo dia, de manhã e à noite, sem falta. Mensagens durante o dia. Foto de flor com mensagem carinhosa. Versículo bíblico de bom dia. Boa noite, durma com Deus e comigo no pensamento. Vinha de Caxias para Barra do Corda todo fim de semana sem exceção. Eram horas de estrada e ele fazia sem reclamar. Chegava com lírio branco. Dizia que era a flor favorita da mãe dele e que toda vez que via lírio pensava nela e que agora ia pensar nas duas. A Benedina, minha amiga desconfiada, avisou desde a primeira semana. Sentamos na calçada dela de tarde como sempre e ela disse: Nurcelina, homem perfeito demais me dá um medo danado. Ninguém é assim. Ninguém chega assim, de repente, sem pedir nada em troca. Tem alguma coisa errada. Benedina, para. Você desconfia até de padre. Padre eu desconfio com razão, que eu conheço padre desde criança. E de viúvo bonito que chega de Caxias com lírio branco, eu desconfio mais ainda. Eu ria, abraçava ela. E não ouvia. Porque quando a gente recebe atenção depois de anos de invisibilidade, de casamento onde não era vista, de separação onde ficou sozinha, de noites de televisão sem ninguém para contar o dia, a gente não ouve mais ninguém. A gente só ouve o coração. E o coração da Nurcelina estava com fome demais para ser criterioso. Galdino namorou comigo por 8 meses completos. 8 meses perfeitos. Tão perfeitos que deveriam ter me assustado. Tão perfeitos que pareciam roteiro de romance de banca de revista. Lembrava de cada detalhe que eu contava. O nome da minha gata, minha cor favorita, que eu era alérgica a camarão, que eu gostava de bolo de milho mais do que de qualquer outro bolo. Guardava cada informação. Eu achava que era amor. Depois descobri que era catalogação. Cada coisa que eu contava, ele registrava como ferramenta, para usar depois. Contava da primeira esposa, Suelinda, com voz que embargava de um jeito convincente. Cuidei dela até o último dia, dava remédio na hora certa, dava banho quando ela já não conseguia mais, dormia na cadeira do lado da cama de hospital para não deixar ela sozinha. Quando ela foi, achei que eu ia junto. Fiquei anos sem olhar para outra mulher, até te encontrar. Eu chorava junto, segurava a mão dele. Pensava, homem que amou e sofreu assim, merece ser amado assim de volta. Que sorte a minha ter encontrado um homem desse. Depois descobri que tudo aquilo era performance, que as lágrimas tinham hora certa de aparecer e hora certa de parar, que a voz embargada era calculada, que a história da Suelinda era verdade, mas não do jeito que ele contava.
6 meses de namoro, ele pediu em casamento. Na frente da igreja Assembleia de Deus de Barra do Corda, de joelho no calçamento da praça, aliança de ouro na mão. Eu disse sim antes dele terminar de falar. Nem deixei a frase acabar. Disse sim do meio da frase para frente, com o coração na garganta e os olhos cheios d'água. Benedina soube e veio me ver. Sentou na cadeira da minha cozinha, tomou o café que eu servi, ficou me olhando por um segundo antes de falar. 6 meses é pouco tempo, Nurselina. Você conhece esse homem de verdade? Sabe quem ele é quando ninguém tá olhando? Conheço, Benedina. Ele é o melhor homem que eu já vi na vida. Ela segurou a xícara com as 2 mãos e disse quietinha. Bom demais, Nurselina. Bom demais. Aquela frase ficou guardada lá atrás da minha cabeça. Pequena, quieta, esperando. Casamos em agosto, na Igreja Assembleia de Deus de Barra do Corda. Vestido branco que Galdino escolheu pessoalmente e pagou sem me deixar ver o preço. Presente de noivo para noiva, ele disse. 100 e tantos convidados. O pastor falou de recomeço, de segunda chance, de Deus juntando 2 corações que tinham passado por solidão e mereciam encontrar um ao outro. Eu chorei no altar. Chorei de emoção, de gratidão, de alívio. Aquele tipo de choro que a gente chora quando acha que chegou no lugar certo depois de muito tempo andando sem saber para onde ia. Galdino me segurou a mão no altar, com firmeza. Firmeza que eu notei e descartei. Disse os votos com voz clara e pausada, sem gaguejar, sem se emocionar demais. Onde eu estiver, você vai estar, sempre. Aquelas palavras que pareceram tão lindas, tão comprometidas, naquele altar com o pastor ao lado e os convidados na frente, elas iam ganhar outro sentido muito em breve. Um sentido que não tinha nada de bonito. A festa foi animada. Churrasco, forró ao vivo, bolo de 3 andares com flores de açúcar brancas. Eu dancei, ri, abraçou as amigas, tirou foto com a Clenilda que estava linda de marinheiro azul. Estava genuinamente feliz. A mais feliz que me lembro de ter estado. Benedina foi no casamento. Ficou num canto a festa toda, tomando suco de cajá, observando. Não dançou, não tirou foto, só observou. Quando fui abraçar ela para me despedir, ela me segurou pelos braços e disse baixo no meu ouvido, com um sorriso que escondia preocupação. Se precisar de mim, liga. Qualquer hora, qualquer dia, qualquer coisa. Eu ri. Benedina, para. Eu tô casando, não indo pra guerra. Ela não riu. Me mudei para Caxias logo depois da festa. Deixei meu apartamento alugado de Barra do Corda, minhas clientes de manicure que me pediram indicação para outra, a Clenilda que chorou um pouco no dia que eu carreguei as malas, e a Benedina, que ficou na calçada me vendo ir embora sem acenar, só olhando. Galdino disse que era melhor. Minha casa é grande, confortável, você não precisa mais trabalhar, eu cuido de você. Eu achei que era cuidado. Era a primeira corrente, eu só ia ver isso depois quando já estava dentro. A casa do Galdino em Caxias era bonita por fora e por dentro. 3 quartos, 2 banheiros, quintal com um pé de manga frondoso, varanda com rede e cadeira de balanço. Tudo limpo, organizado, cheiroso. Aquele cheiro de casa que tem empregada que cuida bem. Tinha a dona Umbelina, senhora de mais de 60 anos, que vinha todo dia limpar e cozinhar e saía sempre antes das 6 da tarde. Cheguei e estranhei 3 coisas de imediato. 3 coisas que eu cataloguei e descartei, uma por uma, porque eu tinha resposta para todas e a resposta parecia razoável. A primeira, não tinha nenhuma foto da Suelinda em nenhum lugar da casa, nenhuma. No corredor, na sala, no quarto, nada. Como se a primeira esposa nunca tivesse existido ali. Perguntei. Guardei tudo, meu amor. Me fazia sofrer demais ver. Agora minha vida é com você. Fez sentido na hora. Amor que dói quando vê foto de quem foi. Depois, não fez mais. A segunda, todas as janelas tinham grade. Todas, sem exceção. Até a do banheiro. E as grades tinham cadeado por fora. Segurança, Nurselina! Caxias é cidade que tem risco. Já arrombaram aqui uma vez. Levaram tudo. Nunca mais. Fez sentido na hora.
casa de homem que foi roubado que cuida do patrimônio. Depois, não fez mais. A terceira. A porta da frente e a dos fundos tinham fechadura dupla, de cilindro, que precisava de chave para abrir tanto por dentro quanto por fora. Galdino me deu uma cópia, só da frente. A dos fundos, que dava para o quintal com o pé de manga, ele não deu. A dos fundos eu abro quando precisar. Você não tem motivo para sair por ali. Aceitei, porque estava apaixonada, porque confiava. Porque homem que cuida desse jeito é homem que protege. Na primeira noite de casados, Galdino dispensou a dona Umbelina antes da hora. Hoje é só eu e você. Fez jantar. Vinho tinto numa taça de cristal, vela no centro da mesa, música instrumental baixa vindo do aparelho de som da sala. Eu estava nervosa de um jeito gostoso, como adolescente antes do primeiro namoro. 60 e poucos anos e me sentia com 20. Jantamos conversando. Ele me fez rir 3 vezes, encheu minha taça com cuidado, me olhou com aquele olhar que eu já conhecia. O olhar que me dizia que eu era a única coisa no mundo que importava para ele naquele momento. Depois do jantar, fomos para o quarto. O quarto do casal, grande, cama de casal enorme com lençol branco passado, ar-condicionado no ponto certo, abajur de luz morna. Galdino entrou primeiro. Eu entrei depois e ouvi o barulho. Clique. A porta do quarto, trancada, com chave, por dentro. Ele havia trancado antes de eu perceber. Galdino, por que trancou a porta? Privacidade, amor. Só nós dois, né? Sentei na beira da cama e senti aquela coisa. Aquela coisa pequena, fria, que desceu pela espinha sem eu conseguir explicar de onde veio. Não era medo, ainda não. Era um alerta. Aquele alerta que mulher tem e que o mundo ensina a gente a chamar de exagero, de paranoia, de você tá inventando problema. Eu ignorei. Chamei de nervosismo de primeira noite. Chamei de bobagem minha. Galdino não deitou. Sentou na beira da cama, com as mãos cruzadas no colo, me olhando. O sorriso havia mudado. Era o mesmo rosto, o mesmo bigode, o mesmo cabelo grisalho. Mas o sorriso estava diferente. Menor, mais apertado, mais frio, como se tivesse sido calibrado para um outro propósito. Nurcelina, senta aqui do meu lado. Sentei. O coração um pouco mais acelerado do que eu queria. Antes de a gente deitar, eu preciso te mostrar uma coisa. Levantou. Foi até o guarda-roupa grande de madeira escura que ficava encostado na parede do fundo. Abriu a gaveta de baixo, que eu havia notado que ficava trancada com chave pequena. Tirou de dentro uma caixa de madeira escura, envernizada, do tamanho de uma caixa de sapato grande. Pesada pela forma que ele segurou. Colocou no colchão entre nós dois. Olhou para mim. Abre. Abri. Dentro tinha 3 coisas. A primeira, uma aliança de ouro feminina, pequena, delicada, com inscrição por dentro que eu aproximei os olhos para ler. G e S, 2001, Galdino e Suelinda. O ano do casamento deles. A segunda, uma mecha de cabelo preto, amarrada com um laço de fita vermelha passada. Cabelo humano, comprido, bem preservado. A terceira, uma fotografia. Era a foto da Suelinda. Mas não era uma foto de casamento, não era foto de viagem, não era recordação feliz. Era ela deitada numa superfície dura, de olhos fechados, as mãos cruzadas sobre o peito, vestida de branco. O rosto maquiado com cuidado, imóvel. Era ela no caixão. Olhei para a foto. Olhei para o Galdino. Minha cabeça tentava montar uma explicação que fosse aceitável, que fosse razoável, que fosse de um homem que perdeu a esposa e guardava a lembrança. Não consegui montar nada que servisse. Galdino, por que você guarda isso? Ele pegou a foto da minha mão. Com cuidado. Olhou para a imagem por alguns segundos, como se estivesse vendo coisa que só ele enxergava ali. E disse com a mesma voz pausada, educada, mansa de sempre. A voz que abriu a porta do carro, que pediu meu número, que disse os votos no altar. A Suelinda não morreu de doença, Nurcelina. O ar parou de entrar. Fui eu.
O quarto ficou gelado. Não foi o ar-condicionado. Foi outra coisa que não tem nome. Senti cada músculo do meu corpo congelar ao mesmo tempo. Não conseguia mover nada. Não conseguia respirar direito. Era como se o próprio ar tivesse engrossado de repente e eu precisasse forçar para ele entrar. Ela tentou me deixar. Depois de muitos anos juntos, disse que ia embora, que ia me denunciar, que ia contar para as pessoas o que eu era de verdade. Uma pausa. Apenas uma pausa. Eu não podia deixar isso acontecer. Ele colocou a foto de volta dentro da caixa. Com cuidado, organizadamente, do mesmo jeito que deve ter colocado a primeira vez. Fechou a tampa. Pegou a caixa, foi até o guarda-roupa, guardou na gaveta de baixo, trancou. Tirou a chave, colocou no bolso da calça de pijama que estava usando, virou para mim. Veio até onde eu estava sentada na beira da cama. Sentou na minha frente. Pegou meu rosto com as duas mãos, as mãos que eu segurei no altar, as mãos que serviram o vinho na taça de cristal uma hora atrás. Com firmeza, com muita firmeza. Nurcelina, você é minha esposa agora. Essa é a sua casa. Você não vai precisar trabalhar, não vai precisar sair, não vai precisar de ninguém além de mim. Tudo o que você precisar, eu trago. Tudo o que você quiser, eu resolvo. Você só precisa de mim. A voz não subiu, não gritou, não ameaçou no tom de ameaça. Era pior do que ameaça, era declaração, era fato sendo apresentado. Ele não estava perguntando o que eu queria, estava me dizendo como as coisas iam ser a partir dali. E se um dia você pensar em sair, em me deixar, em pensar em contar alguma coisa para alguém? Os olhos foram para o guarda-roupa, por um segundo só. Vai ficar igual a ela, bonita no caixão, e eu vou guardar a sua aliança e uma mecha do seu cabelo do lado dos dela. Soltou meu rosto, levantou, saiu do quarto, entrei o barulho do chuveiro, voltou de pijama, cabelo molhado, cheirando a sabonete. Deitou no lado dele da cama, ajeitou o travesseiro, apagou o abajur. Boa noite, meu amor. Amanhã vai ser um dia muito lindo. Ficou de costas. Em poucos minutos, estava roncando. Fiquei sentada na beira da cama a noite inteira, no escuro, sem dormir, sem me mexer, ouvindo o barulho da respiração dele. Casada há poucas horas, presa há poucas horas, e sem entender ainda a extensão do que havia acabado de acontecer. Nos dias seguintes, minha cabeça tentou me convencer de que eu tinha entendido errado, que era brincadeira de mau gosto, que era algum tipo de teste estranho que eu não compreendia, que homem que abria a porta de carro e fazia jantar com vela não podia ser o que aquela voz calma havia descrito no escuro. Não era entendimento errado. Na manhã seguinte, Galdino acordou, fez café, trouxe até minha cama numa bandeja com pão com manteiga e uma flor de jardim. Sorrindo, gentil. Dormiu bem, meu amor? Como se nada. Como se o quarto não tivesse ficado gelado na noite anterior. Como se ele não tivesse segurado meu rosto e me dito o que me disse. Tentei a primeira sondagem ainda na primeira semana. Galdino, eu queria ligar para Benedina, avisar que tô bem aqui. Pra quê? Ela já sabe que você casou, sabe que tá comigo, não tem nada para avisar. Mas ela é minha amiga, sinto falta de... Nurcelina. A voz desceu 1 grau, sutil, quase imperceptível. Eu sou tudo o que você precisa. Amiga, marido, família. Aqui dentro dessa casa, você tem tudo. Lá fora não tem mais nada para você. Calei, e fui calando mais a cada dia que passava. Galdino montou a prisão peça por peça, com método claro, com paciência de quem já fez aquilo antes e sabe exatamente o que vem a seguir, o que funciona, o que não funciona. Sem violência visível, sem grito, com eficiência. Na primeira semana, pegou meu celular. Esse aqui tá velho, amor. Vou te dar um novo. Deu um aparelho novo, bom, bonito, mas com um número diferente do meu. Chip que ele comprou, que ele configurou, que ele conhecia a senha. Meu número antigo, meus contatos, meu WhatsApp com anos de conversa, tudo foi ficando para trás num aparelho que ele guardou para reciclar.
Na segunda semana, fomos juntos ao banco. Melhor juntar as contas, amor. É mais prático, mais organizado. Fez sentido na hora. Casal que junta conta é casal comprometido, certo? Eu transferi a poupança que eu tinha juntado ao longo de anos, tudo que era meu em dinheiro, para a conta conjunta, que na prática era só dele. Eu não tinha cartão vinculado, não tinha senha, não tinha acesso. Na terceira semana, dispensou a dona Umbelina. Você tá em casa, não precisa pagar empregada quando tem mulher dentro. Você dá conta. Eu virei a empregada. Cozinhar, limpar, lavar, passar, dobrar, organizar. Se a camisa tivesse uma ruga, quando ele abria o guarda-roupa, ele não dizia nada. Tirava em silêncio e colocava de volta na pilha de roupa para passar. Eu pegava e passava de novo, sem que nada fosse dito em voz alta, sem que nenhuma palavra com raiva fosse trocada. Só a mensagem transmitida e recebida. Na quarta semana, deletou meus grupos de aplicativo de mensagem. Grupo de igreja é só fofoca, Nurcelina. Faz mal. Já tirei você. Depois os contatos que ele considerou desnecessários. Depois o aplicativo inteiro. Você não precisa de rede social. Você tem vida real aqui. Em um mês de casada, eu não tinha celular com meu número, não tinha dinheiro próprio, não tinha contato com ninguém de fora daquela casa, não tinha emprego, não tinha saída e não tinha uma marca no corpo. Porque Galdino não batia. Ele não precisava. Essa era a inteligência dele. Não precisar da força quando tinha o método. Controlava com palavras escolhidas, com silêncios calculados, com olhares que carregavam o peso da caixa no guarda-roupa sem nunca precisar mencioná-la em voz alta. A caixa era a arma, e ele nunca mais falou dela. Não precisou. Eu olhava para o guarda-roupa e lembrava sozinha. A foto, a aliança, a mecha. E ficava. A rotina da prisão estabeleceu-se sem que ele a tivesse anunciado em nenhuma palavra. Acordar cedo, café forte, sem açúcar, 2 pães com manteiga na mesa antes dele descer. Ele saía às 6 da manhã para a serralheria. Antes de sair, girava a chave na fechadura da porta da frente, por fora. Eu ouvia o barulho da trava, trancada por dentro das grades, nas janelas, sem chave da porta dos fundos, sem saída, literalmente. Voltava ao meio-dia. A comida tinha que estar na mesa. Arroz, feijão, carne, salada, tudo no ponto. Se alguma coisa não estivesse pronta ou não estivesse como ele gostava, ele não reclamava. Não levantava a voz, sentava, colocava as mãos cruzadas sobre a mesa. E ficava olhando para mim em silêncio por 10, 15 minutos enquanto a comida esfriava, sem falar uma palavra. E aquele silêncio era pior do que qualquer coisa que ele pudesse gritar. Porque no silêncio eu via nos olhos dele o mesmo olhar que a Suelinda deve ter visto. E eu imaginava o que tinha acontecido depois daquele olhar, para ela. Comia, voltava para o trabalho, trancava de novo. A solidão era a parte mais pesada. Pior do que o controle, pior do que o medo constante. Era a solidão de estar numa casa bonita, limpa, com geladeira abastecida, com ventilador e televisão, e não ter uma alma para falar, nenhuma voz que não fosse a dele, 2 vezes ao dia. Passei a falar sozinha, com as panelas enquanto cozinhava, com o fogão, com uma gata laranja que apareceu no quintal um dia, pulando de algum muro vizinho e que ficou olhando para mim pela grade da janela do banheiro, a única grade que ficava aberta, sem cadeado, porque o cadeado estava enferrujado e Galdino nunca tinha trocado. Comecei a dar comida para ela pelo vão da grade. Ela voltava todo dia. Dei nome a ela. Liberdade. Sem perceber a ironia que aquela palavra tinha na boca de quem não tinha nenhuma. Uma vez o carteiro bateu. Iracema foi à janela da frente, sem cadeado, só a grade, e ele estava lá com o envelope. Eu fui. Assinou meu nome no recibo. Ia embora. Eu abri a boca. Moço! Ele parou. Tinha tanta coisa para dizer, tudo empilhado na garganta. Socorro, tô presa. Chama alguém, liga para a delegacia, me ajuda, por favor. Tudo isso existia dentro de mim, naquele segundo. Olhei para o guarda-roupa.
Mesmo longe, mesmo sem ver, eu sabia o que havia dentro. Fechei a boca. Nada. Desculpa, moço. Ele foi embora. Eu desci pela parede da janela e sentei no chão frio da sala. Sentei ali e fiquei assim até Galdino voltar para almoçar. Com as mãos no colo, os olhos abertos, sem chorar, sem conseguir chorar, sem saber mais de onde tirar lágrima. Galdino usava a Suelinda como ferramenta de controle de um jeito sutil e constante. Não a caixa, a memória inventada dela. A Suelinda não sabia dar valor ao que tinha, Nurselina. Queria ter vida fora, queria trabalhar, queria isso e aquilo, não compreendia que eu fazia tudo por amor. Você é diferente. Você entende o que é amor de verdade. Tradução. A Suelinda quis sair. Você sabe o que aconteceu. Seja mais esperta que ela. A Suelinda me decepcionou muito, sabia? Em certas coisas, mas eu nunca deixei de cuidar dela. Tradução. Cuidado aqui tem custo, e eu sei cobrar. Ele plantava medo vestido de amor. E colhia a obediência que parecia devoção. Fui me convencendo, aos poucos, de que era ingrata. Que ele dava casa, comida, segurança, que eu não precisava me preocupar com aluguel, com conta de mercado, com cliente que cancela. Que eu queria o que mais? Que liberdade eu precisava que fosse tão importante assim? Liberdade para quê? Para ser manicure de novo, de porta em porta, ganhando o suficiente para se virar. Cheguei no ponto de agradecer por estar dentro daquela casa. A agradecer. Olhava para a comida na geladeira e pensava, pelo menos como bem. Olhava para a cama boa e pensava, pelo menos durmo com conforto. É o que esse tipo de controle faz com a gente. Não tira a liberdade de uma vez, que aí a gente grita e resiste. Ele tira devagar e faz você agradecer por cada pedaço que vai. 2 anos. 2 anos sem sair daquela casa. Sem pisar na rua. Sem ouvir outro ser humano além de Galdino, da dona Umbelina que ele havia dispensado e que sumiu, e das minhas próprias vozes interiores que foram ficando cada vez mais quietas. 2 anos com a liberdade do outro lado da grade do banheiro, comendo o que eu separava para ela pelo vão da janela. O dia que quebrou o último pedaço do que sobrava em mim foi um dia de semana sem nada de especial. Manhã de sol forte de Caxias, Galdino saiu para a serralheria. Trancou a porta como sempre, o barulho da chave que eu já nem ouvia mais de tanto ouvir. Eu fui lavar a louça do café. O carteiro bateu. Não era costume ele vir em casa. Galdino recebia correspondência na serralheria, mas aquele dia bateu. Fui na janela da frente que ficava na sala, com grade mas sem cadeado, na altura da rua. O carteiro estava lá com o envelope. Dona, precisa assinar. Ele disse meu nome. O meu nome, Nurselina Bonfim dos Santos. Não o de casada, não o nome novo que ninguém mais usava. O meu, da minha mãe, de Barra do Corda. Alguma coisa se moveu dentro de mim. Alguma coisa que estava muito quieta há muito tempo. Assinei o recibo pelo vão da grade. O carteiro ia virar e ir embora. Eu abri a boca. Moço. Ele parou, olhou. Eu tinha tanto para dizer. Tanto. Estava tudo na garganta, empilhado, precisando de um segundo, de uma coragem de um segundo só. Olhei para o guarda-roupa lá dentro do quarto. Mesmo sem ver, sabia o que havia lá. Fechei a boca. Nada. Desculpa. Ele foi. Eu desci pelo vão da janela até o chão frio da sala. Sentei. Fiquei, com as mãos no colo, os olhos abertos. Seca por dentro de um jeito que não tem palavra certa. Naquela noite, deitada no escuro ao lado de Galdino, a porta do quarto trancada como toda noite, olhei para o teto e pensei pela primeira vez de forma completamente clara. Eu vou morrer aqui. Não como exagero, não como drama, como constatação, como a Suelinda, com a causa errada no atestado, enterrada rápida, e minha aliança guardada numa caixinha de madeira do lado das outras. Ele roncava ao lado, eu com os olhos abertos no escuro, e pensei na Benedina. Benedina que tinha dito, homem perfeito demais me dá medo, antes de todo mundo. Benedina que não aprovou. Benedina que ficou na calçada me vendo ir embora sem acenar, só olhando.
Benedina que havia dito no casamento: se precisar de mim, liga, qualquer hora. Eu não tinha mais como ligar. Não tinha o número dela. Não tinha celular com meu contato. Não sabia se ela havia tentado me achar. Não sabia nada do que havia acontecido do lado de fora daquelas paredes bonitas e daquelas grades enferrujadas nos últimos 2 anos. Mas pensei nela. Porque quando a gente chega no fundo do fundo, quando não sobra mais nada, a gente se agarra na imagem de quem nunca desistiu de acreditar na gente. Mesmo quando a gente não merecia aquela fé. Acordei naquela manhã com alguma coisa diferente. Quieta, no fundo, uma faísca, pequena, mas acesa. Eu não posso deixar que o próximo nome gravado naquela aliança seja o meu. Em Barra do Corda, a horas de estrada dali, Benedina não havia esquecido. Nos primeiros meses depois que me mudei, ela tentou. Ligou para o número antigo. Desligado, mandou mensagem. Não chegava. Tentou o número novo que eu havia mandado no começo, quando ainda tinha acesso ao celular. Galdino atendeu. A Nurcelina tá ocupada agora. Eu passo o recado. Nunca passava. Benedina tentou por meses. Depois parou de ligar. Mas não parou de pensar. Porque Nurcelina era tagarela, era falante, era daquelas que mandava áudio de 5 minutos para contar que havia comido arroz de pote bom no almoço. E de repente, sumiu. Sem uma mensagem, sem um sinal. Como se houvesse simplesmente desaparecido da face do mundo. Quando mulher some assim, sem obituário, sem despedida, sem nada, ou morreu ou tá presa. Eu não vi aviso de velório. Benedina foi de ônibus para Caxias. 67 anos, bolsa de couro nas costas que ela usava para tudo, e a cara de quem não volta sem resposta. Achou a casa perguntando na própria serralheria do Galdino. Seu Galdino mora onde? Casa de esquina na rua Ipiranga, número tal. Cidade de tamanho médio, onde o dono da serralheria era conhecido. Fácil. Foi num dia de semana de manhã, quando Galdino estava no trabalho. Bateu no portão. Ninguém atendeu, mas ouviu, baixinho, o som de alguém chorando do lado de dentro. Benedina foi na janela lateral, grade com cadeado. Olhou por entre as barras e me viu, sentada no sofá com a Liberdade no colo, chorando baixinho assistindo televisão. Magra demais, pálida. Cabelo sem pintura, raiz branca aparecendo, o preto antigo desbotando nas pontas. De camisola às 10 da manhã de um dia útil, sozinha. Nurcelina! Levei um susto que acordou a Liberdade. Corri até a grade. Vi o rosto dela do outro lado das barras. E chorei de um jeito que ela disse depois que nunca viu ninguém chorar assim. Aquele choro que vem de muito longe, de muito fundo, de um lugar que a gente achava que havia fechado para não sangrar mais. Benedina, Benedina, eu tô presa. Ele tranca por fora todo dia. Eu não consigo sair. Como assim presa? Cadê a chave? Ele leva. Benedina, ele me mostrou coisa na primeira noite. Ele fez coisa grave com a mulher anterior. Se eu tentar sair, se eu contar alguma coisa para alguém, eu fico igual a ela. Benedina encostou a testa na grade fria. Segurou minha mão por entre as barras. Ficamos assim um tempo. Mão com mão, testa com metal, sem falar. Depois ela disse, com a voz mais firme que eu já ouvi de pessoa nenhuma: eu volto, e não volto sozinha. Saiu sem fazer barulho, antes de Galdino voltar pro almoço. Benedina voltou para a Barra do Corda e foi direto na delegacia. Contou tudo o que eu havia dito. A delegada ouviu com atenção e disse: Dona Benedina, sem denúncia formal da vítima ou evidência de flagrante, eu não posso autorizar entrada na casa de ninguém. A senhora entende. A mulher está trancada lá dentro. A senhora a viu acorrentada? Com marca de agressão visível? Não, mas... Sem indício concreto de crime em flagrante, eu preciso de mais. Me desculpa, dona. Benedina saiu bufando. Mas Benedina não era de desistir. Jamais foi. Voltou para Caxias. Procurou vizinhos antigos do bairro onde Galdino morava desde antes de me encontrar. Achou uma senhora, Dona Osita, de mais de 70 anos, que morava pertinho na época da Suelinda.
Osita disse. A Suelinda era boa moça, quieta, nunca causou problema, mas nunca saía também. O Galdino dizia que ela tinha saúde delicada, que não podia andar muito ao sol, que preferia ficar em casa. A gente acreditava, parecia cuidado de marido preocupado. Quando ela morreu, ele enterrou em menos de um dia. Não teve velório aberto, não teve quase ninguém. Quem ia questionar? Homem que ia na igreja, que pagava dízimo, que era respeitado na cidade? Benedina encontrou também Genivaldo, ex-funcionário da serralheria que havia trabalhado com Galdino por muitos anos e saído depois de uma briga por pagamento. Genivaldo contou. O Galdino era controlador, impunha. Certa vez, a Suelinda apareceu na serralheria de surpresa, trazendo almoço para ele. Ele ficou furioso. Mandou ela embora na frente de todos nós, com aquela voz baixa que era pior que grito. Naquela mesma noite, eu ouvi, morava numa casa logo ali perto, um grito saindo da casa dele, alto, longo, depois silêncio, completo. 2 dias depois, ele comunicou que ela havia falecido. Benedina juntou tudo, os 2 depoimentos escritos à mão, as datas que conseguiu confirmar, as informações. Voltou na delegacia de Barra do Corda. A delegada recebeu diferente dessa vez. Dona Benedina, isso tem peso, mas ainda preciso da vítima denunciando pessoalmente ou de flagrante. Me ajude a criar condição para isso. Então me ajuda a entrar naquela casa. O plano era simples na teoria, arriscado na prática. Benedina descobriu com Genivaldo que Galdino fazia viagem de fornecedor uma vez por mês. Saía de madrugada, ficava fora o dia todo, voltava à noite. Genivaldo soube da data da próxima viagem por um conhecido que ainda trabalhava na serralheria. Na noite anterior à viagem, Benedina foi de ônibus para Caxias. Dormiu numa pensão perto da rodoviária sem dar nome certo. De madrugada, estava na esquina da rua Ipiranga, embaixo de uma árvore, esperando. Viu o carro de Galdino sair antes do dia clarear. Esperou meia hora para ter certeza de que ele não voltava porque esqueceu alguma coisa. Depois foi. Janela lateral. Grade com cadeado enferrujado. Nurselina, fui correndo, tremendo do pescoço até os pés. Ele viajou. A gente tem o dia, mas precisa ser agora. Tudo trancado, Benedina. Porta, grade em tudo, não tem saída. A do banheiro. Você disse que o cadeado era velho. Ele nunca trocou. Benedina tirou de dentro da bolsa um alicate de corte que ela havia comprado na véspera numa loja de material de construção perto da rodoviária. Foi na janela do banheiro, fundos da casa, de frente para o quintal. O cadeado velho, enferrujado, escuro de tempo. Encaixou o alicate no arco. Forçou. Não abriu. Parou. Respirou fundo. Pensou. Ela me contou depois, nos 2 anos que eu havia ficado ali. Quantos dias? Quantas manhãs, quantas vezes eu havia olhado para aquela janela. Puxou de novo, com tudo. O arco do cadeado entortou, cedeu, abriu. A grade girou. Passei pela janela do banheiro, magra o suficiente para caber com esforço. Caí do outro lado, no quintal de terra, descalça, de camisola, sem documento, sem nada que fosse meu além do nome. A liberdade pulou atrás de mim. Benedina pegou minha mão. Corre! 2 mulheres, eu com mais de 60 anos, ela com 67, correndo numa rua de terra de Caxias com o dia ainda fresco, de camisola e chinelo de dedo. Qualquer pessoa que visse ia achar que eram 2 loucas escapando de algum lugar. Não havia ninguém para ver. Fomos direto para a rodoviária. Ela tinha comprado as passagens na noite anterior. Ônibus saindo cedo para Barra do Corda. Subimos, sentamos lá no fundo. Ela segurou minha mão. O ônibus saiu. Olhei pela janela. Vi Caxias ficando para trás. As ruas, as casas, a avenida onde ficava a serralheria. Tudo encolhendo, encolhendo, sumindo, ficando pequeno, ficando longe. E chorei. Mas não de medo, de alívio. Aquele choro de quem sai de dentro de um lugar fechado depois de muito tempo e sente o vento no rosto pela primeira vez. Aquele choro que não tem nome certo, mas que quem já sentiu reconhece imediatamente. É o choro de quem volta a existir.
Em Barra do Corda, Benedina me levou direto para a delegacia. Contei tudo. A primeira noite, a caixa. O que estava dentro da caixa. O que ele disse com aquela voz pausada enquanto segurava meu rosto. O cárcere, as chaves, as grades, o controle do dinheiro, do celular, da comida, de cada detalhe da minha existência. O silêncio do almoço, que era pior que soco. Os 2 anos sem pisar na rua. 4 horas de gravação. Fui ficando rouca de falar. A delegada me deu água várias vezes. Eu bebia e continuava. Porque se eu parasse, eu tinha medo de nunca mais conseguir começar de novo. A delegada expediu mandado de busca e medida protetiva. A Polícia Civil de Caxias foi acionada. Naquela mesma noite, quando Galdino chegou da viagem e encontrou a casa vazia e a janela do banheiro com o cadeado retorcido, ligou para o celular novo. Benedina tinha jogado fora na rodoviária. Na manhã seguinte, a polícia foi na casa dele, com mandado. Galdino abriu de roupão, sorrindo. "Bom dia, oficiais. Em que posso ajudar?" Entraram. Encontraram as grades com cadeado, as fechaduras duplas, a caixa no guarda-roupa, a aliança, a mecha de cabelo, a foto da Suelinda no caixão. E encontraram mais. Atrás de um fundo falso no mesmo guarda-roupa, uma segunda caixa, maior. Dentro, 2 alianças, 3 mechas de cabelo de cores diferentes. E 4 fotografias. 4 mulheres diferentes. Todas no caixão. Todas com as mãos cruzadas. Todas maquiadas. A Suelinda não foi a primeira. O delegado de Caxias olhou para Galdino e disse: "Seu Galdino, quantas esposas o senhor teve?" Galdino pediu advogado. Não falou mais nada. A investigação que se seguiu revelou o que ninguém havia percebido antes, porque ninguém havia olhado com olhos de dúvida. Galdino havia mudado de cidade várias vezes ao longo da vida. Em cada cidade, casou. Em cada cidade, a esposa morreu. Em cada cidade, a causa foi apresentada como natural, problema de saúde, insuficiência, algo silencioso, sempre ele quem encontrava o corpo. Sempre enterro rápido, sem velório aberto que desse para muita gente ver. Sempre o viúvo sofredor, respeitado, que ia na igreja e pagava dízimo e abria porta de carro. A perícia nos corpos encontrados, os que foi possível localizar e exumar, confirmou o que Benedina havia suspeitado sem ter como provar. Substâncias. O mesmo tipo. Em mais de um. Compradas com receita falsa ao longo dos anos. Galdino não era um homem violento, era metódico. Escolhia mulheres solitárias, separadas, viúvas, sem família próxima, sem ninguém que ficasse procurando. Encantava, casava, isolava. E quando elas tentavam sair, ou quando ele entendia que o risco estava aumentando, ele resolvia. Eu fui a quinta. A que escapou, porque tinha algo que as outras não tinham. Tinha Benedina. O julgamento foi longo, cheio, com imprensa, com famílias das outras esposas presentes. Fui ao banco de depoimento. Contei tudo. A primeira noite, a caixa, a frase que ele disse segurando meu rosto. Depois foi Benedina, que contou como me encontrou pela grade da janela e como abriu o cadeado enferrujado. Depois foram os vizinhos da Suelinda, o ex-funcionário, a perícia com os laudos. Quando o juiz leu a sentença, Galdino ficou imóvel, com aquele sorriso pequeno, frio, calibrado. Olhou para mim na plateia. Piscou. Senti o corpo gelar, mas não desviei o olhar. Pela primeira vez, desde a primeira noite no quarto escuro, olhei de volta. Firme, inteira, sem desviar. Quando os policiais passaram com ele perto de mim para levá-lo, ele murmurou só para eu ouvir. "Você foi a única que saiu, Nurcelina." Olhei para ele e disse, também só para ele ouvir. "Eu não saí. Eu fui tirada. Por alguém que me amava de verdade, coisa que você nunca vai entender o que é. Hoje eu moro aqui em Pinheiro, no Maranhão. Vim para cá depois de tudo se resolver. Barra do Corda tinha memória demais. A rua onde namorei, a igreja onde casei, as esquinas onde andei com a mão na dele, achando que era amor. Precisei de chão novo. A Clenilda morava em Pinheiro com o Edielson, o marido dela que é mecânico,
e disse: Mãe, vem para perto de mim. E eu vim, sem hesitar. Alugamos essa kitnet a poucos minutos de caminhada da casa deles. 6 minutos a pé. Sei de cor, porque conto os passos nos dias em que o coração tá mais leve e eu caminho devagar de propósito. É pequeno. Sala, quarto, cozinha, banheiro. Uma janela de frente que dá pra rua. Sem grade, sem cadeado, aberta. Às vezes eu fico parada olhando para ela por alguns minutos só porque posso. Só porque a porta abre por dentro quando eu quero. Só porque a chave fica pendurada num gancho na entrada e é minha, e o número de quem tem cópia sou só eu. Voltei a fazer manicure. As clientes foram chegando aos poucos. Vizinhas da Clenilda primeiro, depois indicação delas, depois indicação das indicações. Hoje tenho agenda boa. Não fico rica, mas tenho meu dinheiro, minha conta no meu nome com senha que só eu sei, meu cartão na minha bolsa. Coisas que qualquer pessoa toma como garantida e que eu aprendi valem mais do que ouro. A Clenilda aparece todo dia. Às vezes de manhã cedo com café e pão, às vezes à tarde com salgadinho que ela fez, às vezes só para sentar na poltrona cor de areia e me contar do dia. Ela sabe o suficiente do que aconteceu, sabe o bastante para cuidar de mim sem me sufocar. Ela tem esse jeito, minha Clenilda. De filha que entendeu que a mãe precisa de asa, não de gaiola. O bisneto vem chegando. A Daisy, neta minha e filha da Clenilda, tá de 7 meses com o barrigão. Vai se chamar Heitor, Heitor Soares. Que nome bonito e forte. E eu tô tricotando essa mantinha cinza, querendo colocar dentro de cada ponto uma parte da paz que demorei tanto para encontrar. Que ele nasça num mundo onde porta se abre por dentro quando a gente quer. Que ele saiba que amor que prende não é amor. A liberdade veio comigo. Passou pela janela do banheiro naquela manhã, pulou atrás de mim pro quintal e nunca mais me largou. Hoje mora na kitnet, dorme na minha cama, ocupa metade do travesseiro. Gorda, preguiçosa, satisfeita. O veterinário diz que ela tá ótima. Eu acho que a gente ficou igual. A Benedina continua em Barra do Corda. Falo com ela todo dia pelo celular. Toda manhã ela manda áudio antes do café. Nurcelina, tá bem? E eu mando de volta. Tô, Benedina, tô bem. E você? É o nosso ritual. O melhor que eu tenho. De vez em quando, de madrugada, eu acordo com o coração disparado. Sonho com o barulho. Clique. A porta do quarto trancando. Acordo ofegante, o peito pesado, o escuro do quarto por um segundo parecendo aquele outro escuro. Quando isso acontece, eu levanto. Vou até a porta da kitnet. Abro. Fico parada na soleira, olhando a rua de Pinheiro. Madrugada. Vento morno, algum cachorro latindo longe, a luz amarela do poste. Fico ali uns minutos, sentindo o ar entrar nos pulmões, sentindo que posso sair se quiser, que a porta abre, que não tem cadeado, não tem grade, não tem chave que não seja minha. Depois fecho. Volto para a cama. Abraço a liberdade que reclama de ser acordada com uma patada indignada. Durmo. Não é perfeito. Ainda não é, mas é meu. É real. É vida. E toda manhã que eu abro os olhos aqui em Pinheiro, respiro fundo e penso: mais um dia que eu acordo do lado de cá. Meus queridos e minhas queridas que ficaram comigo até aqui. Eu precisei de coragem para contar isso. Não vou fingir que não, porque contar é se expor. É se colocar de volta naquele lugar escuro e revirar o que estava guardado no fundo. Mas eu precisava, porque o silêncio que eu mantive protegia quem não merecia proteção. E eu não quero mais ser cúmplice de silêncio. Então eu falo, para você que me ouve, se você está perto de alguém que parece perfeito demais, que controla tudo aos poucos, que isola devagar, que usa a voz mais do que as mãos para aprender, presta atenção. Perfeição que chega toda de uma vez, que exige que você entregue tudo em troca. Trabalho, amigos, dinheiro, independência. É sinal. Amor de verdade não pede que você desapareça dentro dele. Eu aprendi que o controle que não deixa marca no corpo, deixa marca na alma. E marca de alma demora mais para sarar. Mas sara.
Eu sou prova. Aprendi que tem pessoas que usam a nossa solidão como porta de entrada, que estudam o que a gente precisa para usar depois como ferramenta, que o cuidado calculado parece amor quando a gente tem fome de ser vista. Depois de tanto tempo invisível, a gente aceita o primeiro olhar que se demora, sem se perguntar o que há atrás. Não é fraqueza, é ser humano. E entender isso foi o que me deixou parar de me culpar. O que me salvou foi uma mulher que não desistiu de mim quando eu havia desistido de mim mesma. Benedina foi de ônibus, com a bolsa nas costas, sem garantia nenhuma, porque sentiu. Porque a amiga de verdade sente quando alguma coisa está muito errada, mesmo quando a gente não consegue dizer em palavras. Se você tem uma Benedina na vida, alguém que às vezes te incomoda com a desconfiança, que faz pergunta que você não quer responder, que te liga quando você sumiu demais, que diz bom demais, com a sobrancelha levantada. Cuida dessa pessoa com os 2 braços. Ela pode ser a diferença que eu tive e que outras não tiveram. E se você está presa, não necessariamente atrás de grade física, mas presa de um jeito que ninguém de fora enxerga, presa de silêncio e de medo e de dependência construída tijolo por tijolo até virar parede alta, eu quero te dizer que tem porta. Nem sempre a gente encontra sozinha. Às vezes a porta precisa de alguém do lado de fora com um alicate velho e a testa encostada na grade. E isso não é fraqueza. Isso é coragem de deixar ser amada direito. Eu saí. E eu não era das mais fortes. Era das mais assustadas. Sair não é fim de história. Sair é começo da história que você merecia ter o tempo todo. Agora, meus amores, o pedido especial da vovó Nurselina para você. Se esse vídeo tocou em alguma coisa dentro de você, se você reconheceu algum sinal, se você pensou em alguém, se em algum momento você respirou fundo e ficou quietinho processando, aperta o botão de inscrição agora mesmo. Não feche esse vídeo antes de fazer isso. É um clique só, e ele garante que você vai receber cada história nova que essa vovó vier contar. E eu ainda tenho muito para contar. Aperta também o like, aquele coraçãozinho que aparece na tela. Porque ele me diz que você ficou até o fim, que você ouviu de verdade, e isso importa para mim mais do que eu consigo explicar. E me deixa uma palavra nos comentários. Uma palavra só, a que veio na sua cabeça agora, depois de tudo que você ouviu. Uma palavra de quem ficou até o fim. É o nosso sinal. Me conta também de onde você está me assistindo. De qual cidade, de qual estado, de qual país do mundo, e em que horinha do dia você me encontrou. De manhã com o café ainda quente, no almoço numa pausa rápida, ou de noite já no silêncio de casa. Eu leio todos os comentários, um por um, com carinho. Faz isso agora, não espera nem mais 1 minuto. Conto minha história não para vocês sentirem pena de mim. Conto porque silêncio protege quem não merece ser protegido. Conto porque se uma pessoa ouvindo isso hoje reconhecer um sinal que eu não soube ler a tempo, já valeu cada palavra difícil que eu tive que encontrar para falar. Isso aqui não é entretenimento, é alerta. É uma mão estendida para quem está perto de uma situação parecida, ou para quem conhece alguém assim. Em qualquer país, em qualquer cultura, o direito de ir e vir, o direito de se sentir segura dentro da própria casa, o direito de não ter medo de quem dorme ao seu lado, são direitos universais. Se você ou alguém que você conhece está vivendo com medo dentro de casa, busque ajuda. As autoridades da sua região, um familiar de confiança, uma amiga de décadas que vai de ônibus sem garantia nenhuma. Qualquer dessas opções pode ser o começo. Não espere a porta estar completamente fechada para gritar. Com todo o carinho dessa vovó aqui de Pinheiro, Maranhão, que hoje abre a porta de casa sem medo, que tricoça manta cinza para bisneto que vem chegando e que tem uma gata chamada Liberdade dormindo no colo enquanto conta a história. Eu sou Nurselina e eu sobrevivi.